Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem uns diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar os shorts e também pode ser um membro aqui do canal, ajudando o canal e tendo algumas informações também mais assim específicas. E temos aqui no Instagram, clima.terra, Grupo VIP. Clica aqui no Grupo VIP, vai ter todas as informações, cadastro, link, como fazer, como acessar, Grupo Brasil, Grupo Sul do Brasil, preço, informações de como se atualiza, quais os dias, segunda, sexta, fim de semana, enfim, todas as informações estão ali. Só o pessoal vir aqui no Instagram, clima.terra, Grupo VIP. E vamos aqui, ó, em relação agora a final de maio e junho. Diminuiu um pouquinho a anomalia negativa em relação à rodada passada. De maneira geral, começa agora o período mais seco aqui nessa região central do país. Tu vê que aqui o Amazonas tem uma anomalia negativa, vai ter um volume bom de chuva, o Pará também. Aqui no Nordeste não é muita coisa a anomalia negativa. Então, é um pouco a 5, 10, 15 milímetros abaixo, aqui mais acima entre São Luís em direção a Belém. No Ceará fica de normal, um pouco acima, um pouco abaixo. Elefantinho também, mais aqui no litoral, mas já choveu. Só o que já choveu nos últimos dias aqui, já meio que elimina essa anomalia negativa. E aqui também, já choveu muito em João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Vamos ter mais uma semana em que vai chover bem. Eu acho que o modelo, como é um valor médio, ele não consegue pegar bem esses detalhes. Aqui a região aqui de Garanhuns, Una, Bom Conselho, aqui Alagoas e Sergipe também já tiveram bons volumes de chuva. O que já choveu já garante pelo menos umas 2, 3 semanas para as lavouras que estão em andamento. Já está numa situação bem mais tranquila essa região aqui. O interior não, aqui já está entrando no período seco. Infelizmente foi um ano muito ruim, muito atravessado, principalmente a Bahia. O leste da Bahia está numa situação melhor em termos de chuva. A anomalia não é muito negativa não. Aqui é até bem-vindo, porque choveu muito na região do Recôncavo Baiano. Então dar uma reduzida na chuva agora seria muito bem-vindo para dar uma recuperada nos estragos. A região aqui de Euclides, Tucano, Quinjigue, essa região está mais ou menos bem molhada agora nesses últimos dias, ainda vai ter um período bom, apesar de indicar um pouquinho abaixo da média. Na parte do Brasil Central também, aqui o Mato Grosso, as chuvas agora são mais escassas. Então, quem plantou o milho safrinha aqui nessa região aqui do país, Mato Grosso, Goiás, Goiás não, Tocantins, Goiás, Norte, Mato Grosso, Sul, não sei se planto também aqui no sul do Pará, plantou na época certa, tudo indica que vai ter uma situação muito boa para conseguir colher bem e uma colheita boa. Quem plantou muito atrasado aí já vai correr risco. Por isso que tem que seguir bem a época de plantio para não facilitar. Quando chega aqui o mês de junho, na semana passada era um pouco mais negativa, agora está dentro do padrão, que é o quê? Chover muito pouco nessa área branca aqui do mapa, diminuiu um pouco a anomalia negativa aqui na Amazônia, aumentou em Roraima, continua acima do normal no Amapá, ficou dentro do padrão aqui no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Aqui também diminuiu a anomalia negativa, mas continua um pouco abaixo, nessa região também, aqui no litoral da Bahia. Aqui ainda fica um pé atrás, é capaz de não ficar tão abaixo assim não, porque tem dado uns eventos importantes de chuva. Na temperatura, nós temos o quê? Aqui menos quente, o azul aqui é só menos quente. Nessa grande área do Brasil Central deu uma diminuída, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, estava marcando 3, 3 e pouco, deu uma diminuída. Significa o quê? Que vai ficar acima do normal, vai ter tardes mais quentes e noites mais frias, que nem agora. Agora ele está colocando temperaturas acima da média, mas com uma amplitude muito grande. Significa que nós vamos ter madrugadas frias, em alguns casos até bem frias, mesmo na área do Mato Grosso, Goiás, e tardes com calor. Na média, um pouco acima do normal. Eu acredito que deva ficar de meio a 1 grau acima da média, entre meio negativo a 1 grau positivo, é o que deve ficar em grande parte dessa região aqui. Claro que depende da estação que pega, né? Quando tu pega a estação convencional que não está nem um pouco confiável, dá aqueles valores meio absurdos. Aí depende do objetivo de cada um quando analisa. E a gente tem que ver também que muitas estações sofreram um aquecimento anormal, muito mais em função do crescimento em volta da estação. Tem que ver como é que estava a estação antes de 30, 40 anos atrás. Tudo isso influencia bastante. E tem muito erro do modelo aqui. Aqui nós temos o quê? Abaixo do normal significa chuva e não vou dizer frio, tirando, claro, em cima da Chapada Diamantina, área sul da Bahia, aqui as cidades altas da Bahia, 500, 600, 700 metros, vai ter frio, vai ser bom para o comércio local
de roupas de frio. O pessoal que tem, por incrível que pareça, Vitória da Conquista, que acho que é a terceira ou segunda maior cidade, acho que é a terceira maior cidade da Bahia, não sei, se eu não me engano, acho que tem mais de 300 mil pessoas. Ali é uma cidade fria. Vai alguém aqui do sul, do litoral, para lá sem casaco, para ver se não vai passar vergonha. Aqui na região de Rio de Contas também tem feito frio, Piatã, Caeté, Lençóis, Morro de Chapéu, Licínio, essa região aqui, tudo vai ter temperaturas baixas também. Agora, junho, aqui fica mais fresquinho, tem feito um friozinho, tem até feito frio ali para os baianos, 20, 21 graus, para eles é frio. E aqui vai começar a fazer frio. Pode ter uma friagem agora no começo de junho, trazendo uma mudança brusca de temperatura. Por isso é importante o pessoal acompanhar também a previsão diária para se prevenir. Então, pessoal do gado, já fiquem prevenidos que semana que vem, início de junho, pode ter uma mudança brusca na temperatura nessa região aqui. E junho está aqui, ó, também manteve praticamente o mesmo padrão, sem muita mudança. Temperaturas acima do normal no centro do país, mas com entradas de frio. Aqui também tem outro detalhe, a partir de julho, agosto, setembro, essa região aqui, ó, entra no verão deles. Apesar do calendário indicar inverno, na prática eles estão no verão térmico, nessa região aqui, principalmente a parte metade norte de Mato Grosso, Tocantins, norte de Goiás, oeste da Bahia, Piauí, são as tardes mais quentes do ano, agosto, setembro e outubro. Média alta porque é muita insolação, pouca nebulosidade e o sol, principalmente final de julho, agosto, setembro, começa a alto. Quando chega aqui em setembro, o sol está aqui, ou seja, ele está quase a pino. Final de setembro e outubro, o sol está passando bem por aqui e ainda é seco, numa situação normal. Por isso que as temperaturas mais altas no Brasil Central não é no nosso verão, é no nosso final do inverno, começo da primavera calendário. Então, final de julho, agosto e setembro é o período mais quente do Brasil nessa área aqui em termos de máxima. É quando passa dos 40 graus algumas vezes, entre 37 e 39 com frequência, acima de 30 quase que todo dia. Só que está sujeito a invasões de frio. De vez em quando tem uma friagem, traz aquela mudança brusca na temperatura. Aqui são as frentes frias que trazem, nos dias frios, também aquele vento de sul, sudeste, deixando o leste da Bahia mais frio. Na região oeste da Bahia, madrugada fria, tarde quente e um clima bem mais confortável em relação à época do verão, quando fica úmido e abafado nessa região. Na parte da chuva, semana passada, essa semana, tu vê que aos pouquinhos vai o quê? Vai aumentando essa área seca aqui no Brasil Central, aumentou um pouquinho algumas áreas da chuva, que aqui deu uma diminuída, o que é bom, aqui ficou mais ou menos parecido, aumentou um pouco, aqui na região diminuiu, aqui vai começar a diminuir, aqui também, por quê? Porque está se encaminhando para o período seco. Total de chuva também, olha como aumentou a área de quase nada de chuva aqui, ó. Então, gradativamente, essa região aqui vai expandir e as chuvas vão ficar mais para o norte, leste e sul do Brasil, que é a característica agora de junho, julho, agosto e setembro. Nós temos o que? Chuvas mais significativas aqui ao norte, ainda tem alguma chuva na metade norte do Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, chove bem aqui entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, toda a parte leste do Nordeste aqui, pode ter alguma chuva bem mais significativa nessa região aqui. No centro-leste da Bahia também alguma chuva, já no interior do Nordeste pouca chuva, a região do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também, toda essa parte aqui, norte com pouca chuva. Alguma chuva ainda passa aqui, agora no final de maio, junho, uma ou duas frentes frias consegue trazer alguma coisinha para cá, sul de Goiás, até Brasília e parte de Minas. Indo até o dia 3 de julho, nós temos o quê? Bom volume de chuva aqui no norte, pegando todo o Rio Amazonas. Do Amazonas à direita, assim, indo para o norte, chove bem. Do Amazonas para o sul, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, Acre, Rondônia, já reduz bem a chuva e começa a ficar uma redução grande aqui no centro do país, que é o normal nessa época do ano. E vai diminuindo gradativamente a chuva aqui. Só que aqui não, aqui vai o período chuvoso. Pode ter chuva forte entre Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. Aqui vai diminuindo gradativamente. A estiagem vai começando a avançar aqui pelo interior. O centro-leste da Bahia, Cealba, Pernambuco, leste da Paraíba, leste do Elefantinho, a chuva ganha corpo. Aqui está no período chuvoso. Vai ser, a princípio, um período chuvoso razoavelmente bom na Cealba, no leste da Bahia. Vai ter um outro veranico
Dificilmente vai ter uma chuva regular nessa área e aqui vai ficando mais irregular e vai secando. Essa área aqui, à medida que a gente vai se aproximando de julho e agosto, vai cada vez mais expandindo, jogando a chuva para o leste do Nordeste, para o norte do Brasil e para o sul do Brasil. Esse é o comportamento normal que se espera nesse período. E o pessoal pode acompanhar nosso canal, dar o like, se inscrever, compartilhar e voltamos amanhã.